Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês conseguem me escutar? Dá um tempinho para ver se entra alguém. Esperar um pouquinho. Seja bem-vinda, Eva, Eliene, Madison. Vocês conseguem me ouvir? Eu não sei se ligou aqui o áudio. Fiquei na dúvida agora. Laura, seja bem-vinda. Estou dando um tempinho para ver se chega mais alguém. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Olá, seja bem-vinda, Laura, para a nossa live de hoje. Estou dando um tempinho para ver se chega mais alguém. O tema de hoje, ele é muito Beth, Kairi, seja bem-vinda. Tá conseguindo me ouvir? Giovana. Obrigada, Eliane, por responder. É porque eu não sei se tinha ligado aqui, por isso que eu tô perguntando. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para a nossa live de hoje, Conversas que Curam, tá? Que esse tema, essa palavra, possa fortalecer cada vez mais a vida de vocês, porque o tema de hoje ele é muito profundo, muito necessário. Sei que muitas pessoas já passaram, estão passando ou irão passar. O tema de hoje é o poder do processo. Não é fácil passar pelo processo, é uma luta diária, constante, mas o porquê? O do poder do processo. Porque o processo ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Por mais que seja difícil, complicado, dolorido, ainda assim, ele nos transforma. E é no processo que a gente é fortalecida, que a gente amadurece, que a gente ressignifica as nossas dores, que a gente fortalece a nossa fé. Então, fiquem comigo aqui até o final, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom? Então, o processo, ele não é castigo, ele é preparação. O processo, ele não é confortável, mas é inevitável, para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa cada vez mais ser fortalecida. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E o processo, ele não é inimigo, faz parte do caminho. O processo faz parte. Ele é o caminho para a gente chegar até o nosso propósito. O propósito que Deus preparou para cada um de nós. O processo, ele faz parte do nosso crescimento. Por isso que ele é tão necessário, porque é onde a gente amadurece, é onde a gente cresce, onde a gente se fortalece, igual eu falei agora no início, tá? E por que temos tantas dificuldades de passar pelo processo? Vocês sabem qual é a nossa maior dificuldade de enfrentar os processos? Porque é no processo que nós gostamos de ter previsibilidade, nós gostamos de ter o controle de todas as coisas. Então, nós queremos sempre saber o que irá acontecer. E no processo não tem como, não existe isso. Faz parte da vida a gente não entender o que vai acontecer. E existem momentos em que estamos esperando uma resposta, uma mudança, uma oportunidade, uma restauração. E é justamente nessa fase, nessa parte que nós ficamos mais ansiosas, que nós temos mais dificuldade. E o processo, ele traz dor. E a dor não vem pela situação que nós estamos vivendo. A dor, ela vem pelo que aquilo desperta dentro de cada um de nós. Então, por conta de feridas antigas, por conta de inseguranças. Então,
Então, isso vai causando dor dentro de cada um. Por conta de abandono, de críticas. E isso vai causando dor no processo em que a gente está. Porém, você já parou para se perguntar o que essa situação está revelando sobre você enquanto você está passando pelo processo? O processo, ele traz ansiedade, ele também pode nos fazer confiar mais ainda em Deus, traz cura emocional. A vida, ela tem uma forma muito interessante de revelar áreas da nossa vida que precisa ser curada. E às vezes Deus permite que certas situações aconteçam conosco para Ele nos tratar, para Ele nos curar. E o processo faz parte, é necessário, é importante. E existem vários tipos de processo. Processo do luto, processo de separação, processo de você poder alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, um processo de crise no seu relacionamento. Existem vários tipos de processo. Porém, isso não é o seu fim. É só o começo da sua história. Você precisa passar por cada um dele, para você voltar para a sua essência, buscar a sua verdadeira identidade. E é no processo que você vai se encontrando, que você vai amadurecendo. Muitas vezes nós queremos os frutos, mas Deus, ele vai querer curar as nossas raízes. Você percebe o quanto é importante a gente passar pelo processo, mesmo que doa, mesmo que machuque. E no processo existe a parte da espera, que é a mais difícil. A gente acha que está esquecida, que estamos paralisada. A gente acha que Deus nos abandonou. Muitas vezes você vê todo mundo avançando, todo mundo alcançando algo, e você não. Você continua ali, parada. Porém, o que a gente precisa entender e perceber que na espera é a preparação, é onde você vai buscando melhorar, onde tem o autoconhecimento para você saber quem você é de verdade, buscar a sua essência, quem Deus te preparou para ser. Na espera, você vai se descobrindo, você vai ressignificando suas dores. Na espera, você pode descobrir o seu propósito, a sua missão, porque é na espera que Deus trabalha em você. E aí, quando você descobre o seu propósito, a sua missão, você começa a buscar algo para amadurecer aquilo que você já entendeu. Um estudo, às vezes você já entendeu qual é o seu propósito, e você começa a estudar, a buscar conhecimento, a se aperfeiçoar, a melhorar cada vez mais. Vocês percebem o quanto é importante, por mais difícil e doloroso que seja? Eu sei que não é fácil passar pelo processo. E eu sei que muitos que estão aqui estão passando pelo processo, estão numa fase mais dolorosa, mais difícil. Talvez eu estou hoje aqui para te dizer, para você permanecer, para você não desistir, para você não parar, mas para você continuar acreditando, confiando, porque na espera a gente também se aproxima ainda mais de Deus. A gente ainda confia mais no Senhor. A nossa esperança é aumentada. Porque quando a gente confia em Deus, a gente sabe que por mais que a gente não esteja vendo nada, a gente irá alcançar aquilo que o Senhor já preparou para mim, para você. Só que a gente precisa ter paciência, acreditar, confiar, mesmo que você não esteja vendo nada nesse momento. Nada acontecer, mas continue firme, confiando. Que quando chegar o seu momento, a sua fase, você irá alcançar aquilo que Deus colocou no seu coração. Quero compartilhar aqui com vocês a história da semente.
Não sei se vocês já escutaram, senão eu vou estar compartilhando aqui com vocês. A semente, quando a gente coloca ela debaixo da terra, quem está de fora não consegue ver nada. Não vê ela crescendo, não vê suas folhas, não vê seus frutos, mas isso não quer dizer que nada esteja acontecendo ali. Ela está em processo. Quando ela está ali embaixo da terra, ela está em processo, por mais que ninguém veja nada. E você sabe o que é mais interessante? Que antes da semente ela crescer para cima, ela cresce para baixo. Primeiro ela dá as suas raízes. Primeiro cresce as suas raízes para depois vir o fruto. Não é interessante isso? E muitas vezes nós queremos ver o fruto antes de deixar Deus tratar, Deus curar as nossas raízes. Talvez você esteja exatamente nessa fase. Talvez você esteja vendo que nada esteja mudando na sua vida e você para e pensa: eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo resposta, eu não estou vendo mudança. Mas talvez seja Deus trabalhando em lugares da sua vida que você ainda não percebe, você ainda não enxerga, você ainda não entendeu. Talvez não seja ainda o momento de você alcançar aquilo que você quer, aquilo que você espera. Porque Deus ainda está te preparando para quando você alcançar, você consiga sustentar. Silêncio da terra não significa ausência de crescimento. Não é porque você está esperando, não é porque você não esteja vendo nada acontecendo, que você não esteja crescendo. Que esse processo não esteja te amadurecendo. Que esse processo não esteja te fortalecendo. Seja bem-vinda, Joyce, Alessandra, Pires. Sejam todos bem-vindos, tá? Estamos falando hoje sobre o poder do processo. Então, se você quer entender um pouquinho mais, fique até o final da nossa live, tá bom? Que eu espero poder contribuir um pouco mais com vocês. Se tiverem alguma dúvida também, pode colocar aí embaixo, tá? Que eu estarei lendo. E também tem a história da borboleta. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos para que vocês consigam perceber que faz parte do processo esperar. Que não adianta a gente querer pular as etapas. Que aí, quando a gente pula as etapas, a gente não está preparada para sustentar aquilo que a gente quer, aquilo que Deus preparou. E a história da borboleta é assim, não sei se vocês conhecem, a borboleta, ela quando está dentro do casulo, é uma luta constante para ela conseguir sair de dentro desse casulo. Aí uma certa vez uma pessoa viu a borboleta lutando para sair desse casulo e foi lá, abriu o casulo, foi lá no casulo e abriu ele. Quando a gente olha, a gente percebe que ali é um ato de amor, de cuidado, de proteção, né? Porém, o que acontece quando abre o casulo antes do tempo? A borboleta ela pode morrer. Ou então a borboleta ela não vai conseguir voar, ela não vai mais voar. E quantas vezes a gente pede para Deus remover algo imediatamente da nossa vida? Porque a gente não está aguentando mais o processo. Porque a gente não está aguentando mais enfrentar esse desafio, essa luta. Deus, ele poderia te tirar desse processo. Ele poderia fazer algo. Mas será que você estaria preparada para receber aquilo que ele tem para você? Porque em alguns momentos ele permite para que algo dentro de nós comece a ser formado. Algo dentro de nós seja formado. E é nesse momento do processo que algo está se formando. Então não tenha pressa. Eu postei aqui também nos feeds, apaixone-se pelo processo, porque é onde você vai se tornar a sua melhor versão. É onde você irá amadurecer, ser mais empática, ter mais paciência. É onde você será transformada. Apaixone-se por ele.
Aquilo que hoje parece uma luta pode estar fortalecendo as suas asas para o que você irá alcançar amanhã, para o que você irá usar amanhã. Então fique dentro do casulo. Tá lutando? A borboleta também luta. Mas quando ela sai do casulo no tempo certo, ela é a mais linda borboleta. Ela é perfeita. Quando você sair desse casulo que você se encontra hoje, você irá perceber o quão mais forte você sairá, o quão mais corajosa você estará. Percebe como existem fases, ciclos na nossa vida que a gente precisa enfrentar? Que a gente precisa continuar? Que a gente precisa aceitar? Não desista, continue, persista. Você sairá desse lugar ainda mais forte. Confie, continue confiando. E também tem um exemplo de Moisés. Moisés, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, mas o que ele fez? Ele agiu conforme a sua vontade, com a sua própria intenção, da sua maneira, do seu jeito. Ele, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, o que ele fez? Ele foi lá e findou com a vida daquele egípcio. Ele achou que estava sendo justo, ele achou que estava ajudando, porém ali não era o tempo de Deus, não era a forma que Deus queria. E o que aconteceu com Moisés? Ele fugiu para o deserto. Ele teve que fugir, ele teve que desaparecer. Imagina, Moisés tinha capacidade, tinha inteligência, tinha um chamado, porém ele não estava preparado. E foi justamente no deserto que Deus trabalhou na vida de Moisés. Então o que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, é Deus trabalhando na sua vida. É Deus te transformando. É Deus cuidando de você. E muitas vezes, quando a gente olha para o deserto, a gente acha que está atrasada, que estamos perdendo alguma coisa. Porém, é no deserto que Deus está te preparando. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ser mais humilde, a ter mais caráter, a depender mais de Deus. O que você está fazendo no deserto, enquanto você está lá? Você está sendo transformada? Você está sendo mudada? Você está mudando? Algo está acontecendo? Muitas vezes você não vai perceber. Você não vai entender. Mas algo sim está acontecendo. Foi no deserto que Deus formou o homem que um dia conduziria uma nação inteira. A ansiedade, ela quer colher logo o fruto. Mas Deus, ele quer fortalecer as nossas raízes. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Quantas vezes sabemos que Deus prometeu algo, sabemos que existe um propósito, que temos uma missão, mas ficamos cansados de esperar. Nós não queremos esperar. Quantas vezes nós abrimos as portas que Deus não abriu? Nós tomamos decisões precipitadas, nós tentamos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. E depois nós perguntamos, por que nós estamos tão cansadas? Quando nós tentamos adiantar os processos de Deus, frequentemente atrasamos aquilo que Ele estava preparando. Então não adianta você querer adiantar, porque você vai atrasar. Percebe como é necessário passar pelo processo, aceitar?
que você não pode nesse momento é desistir, é parar. Você precisa se manter firme, fiel, continuando. E não desistir. O processo é assim. Não é castigo, igual eu falei lá no início. É preparação. Incomoda. Incomoda ter que esperar. Incomoda as dores que nós carregamos. Tudo incomoda. Quem eu estou me tornando através desse processo? Você já se perguntou? Você já parou para pensar sobre isso? Quem você está se tornando? O que está acontecendo com você? Porque no final das contas, a maior transformação nem sempre é ao seu redor, mas é o que está acontecendo dentro de você. Percebe? É dentro de você que tem que ocorrer a mudança. Não é nada à sua volta. Primeiro começa em você a mudança. E não é uma mudança qualquer. É uma transformação real, uma transformação verdadeira. A transformação é de dentro para fora. O processo, ele não é em linha reta. Eu ouvi um testemunho de uma moça, ela falava assim, que ela tentou contra a sua própria vida e aí ela foi para o hospital. Chegando lá, entrou um médico e perguntou, por que você fez isso? Aí ela respondeu, porque se for para sofrer dessa forma, eu não quero, eu não aguento. Aí ele olhou assim para o monitor e falou, tá vendo esse monitor? Tá vendo esse traçado do eletrocardiograma? A vida é assim, cheio de altos e baixos, altos e baixos. Quando a linha estiver reta, é o fim, acabou, não existe mais nada. Ela disse que começou a chorar quando ela ouviu aquilo. E aí o médico saiu. Em seguida, entrou a enfermeira. Aí ela perguntou, qual é o nome daquele médico? A enfermeira falou assim, que médico? Que acabou de sair. Ela, mas não saiu ninguém daqui. Sim, acabou de sair o médico. Não, saiu ninguém. E olha que eu tava lá fora. Não vi ninguém saindo. Aí eu deixo para você tirar suas próprias conclusões. Depois de um tempo, ela falou que entendeu o que havia acontecido ali naquele quarto. Percebe que a nossa vida, enquanto há vida, ele é cheio de altos e baixos? São ciclos, são fases que nós enfrentamos. Hoje você está passando por um processo. Tá difícil, você tá lutando. Muitas vezes você não tá aguentando. Mas coloca na sua cabeça. É somente uma fase. Isso vai passar. Eu não vou ficar nesse lugar para sempre. Aqui não é o meu fim. Esse não é o seu fim. Esse é o começo da sua nova história. Para quando você estiver preparada, fortalecida, amadurecida, você possa alcançar aquilo que você sonhou, seus objetivos, aquilo que Deus colocou no seu coração, o seu propósito, a sua missão. Faz parte. Quando você estiver preparada, você irá conseguir sustentar o seu propósito. Muitas vezes você ainda não alcançou porque você não está preparada. Vou compartilhar algo aqui com vocês, pessoal. Eu sou muito tímida. Eu sou extremamente tímida, eu tenho vergonha. Então, para eu estar aqui com vocês hoje, é um processo que eu estou enfrentando. Quantas vezes eu já pensei em desistir? Eu falei, meu Deus, morro de vergonha. Como que eu vou fazer uma live lá? Como que eu vou falar com o pessoal? Tá tudo aqui na mente, o que eu tenho que compartilhar com vocês, o que eu quero trazer para vocês, mas muitas vezes o nervosismo que eu tenho dá um branco geral. E quando eu tô aqui em casa, eu fico falando sozinha, sai perfeito. Mas quando eu chego aqui,
Nossa Senhora, é um Deus nos acuda. É o processo. Cada um de nós estamos passando por um processo. Cada um de nós estamos enfrentando alguma dificuldade. Esse é o meu processo. E aí quando eu falo para Deus, Senhor, eu vou desistir. Mas esse é o meu chamado. Esse foi o chamado que Ele me deu. Como que eu vou desistir do meu propósito? O que eu posso fazer? É aperfeiçoar cada vez mais. Ele me trouxe para dentro de casa novamente. Para eu voltar para minha essência. Para eu recuperar minha identidade. Para eu saber quem eu realmente sou. Ele me trouxe e foi nesse retorno que eu fui me preparando. Fui estudando, fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui amadurecendo. Percebe? E aí quando foi para vir para cá, conversar com vocês, é uma luta. É uma luta para mim. Mas eu permaneço aqui, firme e fiel. Aí eu falei para Deus, Senhor, como que eu vou ir para fora, fazer outras coisas se eu morro de vergonha? Eu, Senhor, mas eu estou te preparando, é nas lives que você está. É ali que eu estou te desenvolvendo. Vocês conseguem perceber como é importante o processo? Esse é o meu processo. Às vezes o seu processo não é esse. Às vezes o seu processo é você alcançar um sonho que você não vê acontecendo, que você não percebe chegando. E você fala, quanto mais eu faço, quanto mais eu luto, nada eu vejo. Lembra da semente? Ela está escondida. Mas ela não está parada ali, ela está em processo. E ela não cresce primeiro para cima. Primeiro cresce as suas raízes. É nesse momento que você não está alcançando ainda o que você sonhou, que as suas raízes estão sendo fortalecidas, que você está amadurecendo, que você está crescendo, para quando você alcançar aquilo que você sonhou, você possa sustentar. Percebe? Porque muitas vezes, quando a gente alcançamos aquilo que nós não estamos preparados, nós colocamos tudo a perder. Então não vale a pena chegar lá antes. Viu a história de Moisés? Ele foi querer fazer tudo com as suas próprias mãos. E o que aconteceu? Ele fugiu para o deserto. E foi lá que ele foi preparado. Faz parte do processo, gente. É onde nós voltamos para nós mesmos, para nós mesmas. Não é fácil, mas é preciso. Então, que você consiga permanecer nesse lugar que você se encontra hoje. Às vezes, seu processo é um luto. Você está passando por um luto. Não é fácil. Dói demais. Como conseguir seguir a vida sem aquela pessoa? Como conseguir continuar sem aquela pessoa? É doloroso. Mas você sozinha não consegue. Por isso que eu uno muito psicanálise e fé. Porque a fé, ela nos fortalece. Deus ele fortalece cada um de nós. Quando nós estamos no luto, é Ele que nos sustenta. É Ele que nos levanta. A gente pode chorar. Nossa, a gente pode se acabar. Mas no dia seguinte, é Ele que ajuda. Porque se não fosse Ele, ninguém conseguiria sair nem sequer da cama. Existem vários tipos de processo, igual eu falei aqui no início. São necessários, são precisos, mas a gente é sustentada, a gente é fortalecida. A gente acha que não vai conseguir, que não vamos suportar. Mas é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda. Então hoje nós falamos sobre a semente que precisa permanecer debaixo da terra antes de gerar frutos. Nós falamos da borboleta, que precisa permanecer dentro do casulo antes dela poder voar. Nós falamos também sobre Moisés,
que precisou aprender que existe diferença entre propósito e preparo. E talvez a grande reflexão dessa noite seja: nem tudo aquilo que parece atraso, nem tudo aquilo que é demora é atraso. Nem tudo aquilo que parece silêncio é abandono. E nem tudo aquilo que parece deserto é castigo. Então, a demora não é porque você está atrasada. Quantas vezes eu pensei, gente, eu estou atrasada. Estou vendo todo mundo aí, evoluindo, crescendo, e eu aqui parada. Mas não. Eu também estava desenvolvendo. Também estava crescendo. Diferente da outra pessoa. Cada um tem a sua forma de amadurecer, de desenvolver. Faz parte da vida. A vida é assim. E o silêncio de Deus, ele não te abandonou. Ele está te preparando. Ele está te ajudando. Ele está te moldando. Ele está te transformando. E o deserto não é castigo. É necessário. É onde você aprende. É onde você é ensinada. É onde você é cuidada. Às vezes, Deus está fazendo em nós aquilo que será necessário para sustentar aquilo que pedimos. Igual eu falei agora. É nesse momento que nós estamos sendo preparada para sustentar. Talvez hoje você esteja cansada, frustrada. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: por que ainda nada aconteceu? Por que está demorando tanto? Será que Deus esqueceu de mim? Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. A semente, ela não vê os frutos. A borboleta não vê as asas. Moisés, ele não viu a terra prometida. Mas Deus, ele já está vendo tudo. Por mais que você não esteja vendo, Deus já sabe de todas as coisas. Ele já está vendo o seu futuro. Ele já está vendo lá na frente. Existe algo que eu aprendi ao longo dessa vida. Deus, ele não trabalha para nos entregar as promessas, mas ele trabalha na gente. Ele trabalha nas nossas raízes. Ele cuida de nós. Ele quer que quando a gente alcance aquilo que ele preparou, a gente seja preparada. Porque às vezes aquilo que nós pedimos exige a nossa melhor versão. Não adianta você alcançar o seu propósito sendo a mesma pessoa antiga, que não vai sustentar aquilo que Deus preparou. Você precisa da sua melhor versão, de quem você realmente é, para você poder alcançar aquilo que já é seu, mas só está esperando o seu momento, o seu tempo, para você chegar lá, ó, e pegar aquilo que Deus já preparou para você. Então, ao invés de você se perguntar, quando vai acontecer? Talvez a pergunta seja, o que Deus está formando em mim enquanto eu espero? Então você está se tornando a sua melhor versão. Nesse momento que Deus está te transformando. Então não tenha pressa de sair do processo. Não fique angustiada. Talvez seja nele que Deus esteja escrevendo os capítulos mais importantes, mais bonitos da sua história. Versão mais transformadora de você. Na perspectiva terapêutica, nós aprendemos que cura não acontece de uma hora para outra, não acontece de uma vez. Ela é construída com pequenos passos, um passinho de cada vez. Na ressignificação das suas dores, no fortalecimento da sua fé, na coragem de você continuar, mesmo você querendo parar, mesmo você querendo desistir, mesmo quando os resultados não aparecem. E na perspectiva da fé, você já parou para pensar o que acontece enquanto você espera? Enquanto você está passando pelo processo? Nós entendemos que Deus trabalha no invisível, é onde Ele nos molda, é onde Ele nos transforma, é onde Ele nos prepara, é onde Ele cuida de cada um de nós. Para assim Ele poder entregar
o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ele fortalece a nossa estrutura antes de revelar a nossa promessa. Então, se você está hoje passando por esse processo, permaneça firme, permaneça fiel, permaneça acreditando, permaneça confiando que você não pode desistir, mas você pode e deve permanecer. Eu sei que dói, eu sei que machuca, a espera eu sei que é difícil, não é fácil, mas é onde algo está acontecendo na sua vida. É onde você está sendo moldada, transformada na sua melhor versão, na versão de quem Deus te criou para ser. São as suas raízes que Ele está preparando, que Ele está cuidando. Quando a gente volta para a nossa essência, é a melhor coisa que acontece. É o processo. Porque é nele que Deus vai cuidando de cada ferida. É nele que Deus vai te moldando, te transformando. Quando nós temos um machucado, uma ferida, que nós vamos cuidar, muitas vezes precisamos esfregar para lavar, para limpar aquele local. Não dói? Não machuca? Quantas vezes você grita de dor, que não está aguentando, não está suportando aquilo, limpando, raspando? Mas e depois de um tempo, o que acontece? Não cicatriza? Não cura? É isso que Deus quer fazer na sua vida. O Senhor, Ele está limpando, Ele está tirando tudo de você que não é seu. Ele está cuidando de você. Dói, mas vai ficar só as cicatrizes. E você vai ser curada, e você vai ser transformada. Seja bem-vinda, Thalia Medeiros. Prazer, viu, estar aqui com você hoje. Se você ainda não me segue, siga aqui no Instagram. Eu posto mensagens diárias, todos os dias. Uma mensagem de fortalecimento, de fé, de crescimento, de autoconhecimento. Então estejam sempre aqui comigo. E estou fazendo live todos os sábados, às 19h30. Eu trago um tema aqui para estarmos conversando juntos. Tá bom? Então, vocês são todos bem-vindos para estarem aqui comigo nesse dia, todos os sábados às 19h30, compartilhando de uma mensagem de fé, de crescimento. E o nosso tema de hoje é o poder do processo. Já estou encerrando, já estou finalizando. Hoje seria muito rapidinho mesmo, sem demora, sem delongas, apenas chegando no objetivo. No objetivo do tema, que é o poder do processo. E o processo, ele tem um poder de nos transformar. Desde que a gente permaneça, desde que a gente queira, nós somos transformadas. E essa transformação não é de fora, não é ao nosso redor, não é momentânea. É uma transformação dentro. Porque quando é dentro, permanece. Não some do dia para a noite. Permanece sempre. Então que você no dia de hoje permaneça nesse processo de transformação diária de dentro de você. Porque quando você se transforma, tudo ao seu redor muda, o seu olhar muda. Você tem mais paciência, mais empatia, você é transformada. Então que vocês consigam suportar o processo que você está enfrentando hoje. Eu me chamo Tamires Rocha, eu sou terapeuta cristã, sou psicanalista e você não precisa passar por isso sozinha. Se você quiser atendimento, se você percebe que não consegue sozinha, me chama, me envia uma mensagem no direct ou clica aqui no link da minha bio, que será uma honra poder caminhar com você. Se essa mensagem falou com você, você se identificou, ou conhece alguém que está passando por uma luta, por um processo
que a pessoa acha que não vai suportar, não vai aguentar, envia essa live para essa pessoa. Talvez ela esteja precisando dessa mensagem para entender que esse processo não é eterno, não faz parte, não é o fim dela, mas sim o começo de uma grande história, e sim o começo de uma transformação, que é onde Deus está escrevendo novos capítulos, maiores, melhores e transformadores. Então que vocês fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado por estarem comigo aqui até agora, nesse momento. E eu só tenho realmente que agradecer. E eu aguardo o contato de quem realmente precisa, de quem não aguenta mais caminhar sozinha. Como eu disse, eu me chamo Tamires Rocha, sou terapeuta cristã, sou psicanalista e será uma honra poder caminhar com você nesse processo de transformação, de cura, de autoconhecimento, de autoconfiança. Muito obrigado, viu, pessoal? Fique com Deus e até sábado que vem, às 19h30, estarei trazendo um novo tema para compartilhar aqui com vocês, para que possamos conversar mais sobre esse tema. Então, te aguardo no sábado às 19h30. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus, viu? Brigadão.